Queridos irmãos, eu espero muito que a palavra de hoje fortaleça vocês, encoraje vocês e seja de alguma maneira proveitosa para o tempo que estamos vivendo. A palavra de Deus ela é viva, eficaz, ela é perfeita, completa e suficiente. Ela tem uma capacidade de falar conosco de forma sensacional. Quando lemos esse texto maravilhoso, que eu acredito que 99% de todos os cristãos conhecem, nós ficamos admirados com a promessa. Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Em outras traduções diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu quero destacar só naquele que me fortalece. Fortalecer, fortalecidos pelo Senhor. Quantas vezes nós precisamos ser fortalecidos pelo Senhor? Paulo, ao declarar essa promessa, ele mostra a nossa limitação e a nossa fraqueza. Primeira das nossas limitações em realizar tantas coisas, quando nos deparamos com os desafios que estão à nossa frente, e eles não são poucos, eu tenho muitos, eu tenho dezenas e talvez centenas, você também não deve ter pouco, você deve ter uma multidão de desafios. E às vezes você se pega limitado diante deles. Você não vê com forças, com recursos, com habilidade, nem capacidade de enfrentá-los ou sequer resolvê-los. Porque você é limitado. Você precisa da capacidade do Senhor. Você precisa da iluminação de Deus. Você precisa dos recursos lá do alto, não cá de baixo. E o texto também, quando diz naquele que me fortalece, mostra não só nossas limitações, mas nossa fraqueza. E necessariamente não a condição de fraqueza, porque isso eu abordei no primeiro ponto, que são nossas debilidades, limitações. Mas em momentos onde a força nos falta, onde nós estamos intimidados pelas adversidades, onde o vigor se vai, se seca. Para você entender bem, é como se você pegasse uma doença forte ou uma gripe forte, ficasse de cama, febre e perdesse o apetite. Você então começa a perder peso e fica bem fraco, bem enfraquecido. Tem dificuldade de se levantar para ir ao banheiro e até para erguer algum objeto com mais peso. Você não é fraco daquele jeito, aquela não é sua condição. Mas ao passar por aquela enfermidade, você é fortemente enfraquecido. Isso acontece conosco. Talvez você está passando por isso. Uma adversidade, uma tribulação ou uma ameaça, ou uma opressão espiritual de um nível tão intenso, tirou sua força. Você se sente encorajado, fraco, incapaz. O seu vigor se foi, roubaram de você alguma circunstância, algum trauma. E o texto traz essa ideia. Aquele que precisa ser fortalecido, precisa ou ser equipado, ou precisa de recursos, ou ele precisa ser encorajado, fortalecido, receber força. Tem uma tradução que diz infundir
força. Eu posso todas as coisas naquele que me infunde força. Precisamos dessa força do Senhor, porque senão nós não suportaremos tudo que está ao nosso redor. É comparado a um fardo, ou há muitos fardos para carregar. É a nossa família, nossa casa, nossas dívidas, nossas doenças, nossos medos e temores e traumas, nossos inimigos, as provações que vêm. Essas coisas todas, da maior a menor, e as coisas até mais íntimas que eu não posso mensurar que você lida, as coisas que passam pela sua cabeça e que acumulam no seu coração, que te aflige, e aqueles detalhes que só você e Deus sabem, são comparadas a fardos. E eles são tão pesados, no geral já são pesados, mas passando um tempo, ou dependendo do contexto, eles se fazem tão mais pesados que nós não temos força suficiente para carregá-los. Então é nessa hora que temos que pedir a força semelhante ao que Paulo está reportando para carregar. Só assim eu posso todas as coisas. Só assim eu tudo posso naquele que me fortalece. Precisamos ser fortalecidos por Deus. Precisamos da força de Deus. Sem ela nada podemos fazer. É a graça de Deus em nós. É o enchimento do Espírito Santo. É o ânimo, a fé, a coragem, o equilíbrio, a graça infundida em nós, derramada em nós, tocada, aquela força motivadora que ergue o fraco e o necessitado do pó. Se você está assim, peça a Deus que te encha da força dele. Eu vou orar por você pedindo isso. Feche os olhos, se você pode. Querido Deus, muitas vezes estamos fracos e abatidos, e os fardos são tão pesados que nós não temos força suficiente para carregá-los. Eu acredito que é o caso de muitos que estão me ouvindo, e eu te suplico sobre a vida dessa mulher, desse homem, desse jovem, que estão esgotados, desencorajados, que não têm mais forças para lutar, que estão sentindo muito fracos e cheios de medo e temor. Fortalece-os agora no Senhor e na força do seu poder, para que ele e ela possa dizer: agora tudo posso naquele que me fortalece. Em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um bom dia, fortalecido no Senhor e na força do seu poder.